Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Boa tarde, pessoal. Estou aqui nesse momento para testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Bom, tudo começou quando eu conheci meu esposo. Na verdade, eu conheci ele através de sonho. Eu passei 10 anos da minha vida solteira e eu tinha convicção que eu não queria casar. Era a única certeza que eu tinha na minha vida, era que não iria casar. Passei 10 anos da minha vida sozinha. Só que uma semana antes de conhecer meu esposo, eu havia sonhado com ele. Eu sonhei com ele colocando uma aliança no meu dedo. Quando eu conheci, ele tinha uma vida errada. Ele tinha uma vida muito errada. E a primeira vez que ele me viu, ele nunca tinha namorado ninguém. Mas a primeira vez que ele me viu, ele falou ao Senhor que se o Senhor desse a ele a chance dele casar comigo, ele mudaria de vida. Bom, ele me conheceu por foto. Na verdade, eu era amiga da irmã dele, mas ele não me conhecia. E ele me viu no Face a primeira vez e se apaixonou. E aí, quando eu conheci pessoalmente, também já havia amado ele, porque eu havia sonhado uma semana com ele, né? Então, quando eu o vi, foi amor à primeira vista. E eu falei de Jesus para ele pela primeira vez. E ele disse que queria entregar a vida dele a Jesus. E ele se converteu, se batizou começou a caminhar ao lado do Senhor. Só que assim, todas as pessoas da igreja, só que assim, a primeira vez que ele me viu, ele se converteu e ele me pediu em casamento. Ele disse que queria casar comigo. E assim, foi um sonho. Foram 3 anos de namoro, foram 3 anos de sonho. Eu vivi momentos perfeitos ao lado dele. Só que todas as pessoas da minha família e da igreja que eu fazia parte diziam que não era o tempo para a gente casar. Que a gente precisava amadurecer espiritualmente e orar a Deus, pedindo a Deus uma direção antes de tomar qualquer atitude. Mas eu estava muito apaixonada e eu queria casar de qualquer jeito com ele e ele comigo. Nós tínhamos vários sonhos, vários planos e, tipo, depois de 3 anos de casado, a gente resolveu morar junto. Mesmo sabendo que não era da vontade do Senhor que a gente morasse junto, que o Senhor abomina a fornicação, mas a gente decidiu, né, que era isso que a gente queria para nossa vida. A gente foi morar junto. Durante esse período que eu estive com ele, foram dias muito difíceis. Na primeira semana foi perfeita. Logo que a gente foi morar junto, eu descobri que eu estava grávida. Então, foi muito bom, a gente se sentiu muito feliz. O filho era um fruto de um sonho do pai. Ele começou, assim, meu tempo de casa, que ele estava em casa, ele fazia de tudo para me agradar. Ele levava café na cama, ele me ajudava no serviço de casa. Os 9 meses que eu estive grávida, eu praticamente não fazia quase nada em casa, porque ele fazia tudo. Ele chegava do trabalho, lavava prato, lavava banheiro, limpava a casa, fazia a janta, levava na cama para mim. Eu tive uma vida de princesa. Só que eu comecei a reclamar, 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 eu só fazia. E eu comecei a amaldiçoar o meu casamento. Sim, só lembrando uma coisa. Eu abandonei ao Senhor para morar com ele, mas depois que a gente foi morar junto, a gente decidiu casar. Porque a gente não queria ficar errado com o Senhor, a gente queria se consertar com Deus. E a gente casou, né? E foi um sonho, assim, para mim. Às vezes minhas amigas perguntavam, e o casamento? Eu dizia, tá perfeito. Ah, ele é o príncipe que eu tava procurando. Só que com 5 meses de casado, eu comecei a reclamar de tudo. Eu reclamava de tudo, assim, tudo que ele fazia pra mim tava ruim. Eu reclamava se ele ia passar um final de semana na casa da mãe. Eu reclamava se o banheiro não tivesse lavado do meu jeito. Eu comecei a me tornar uma esposa chata. Né? Porque como namorada e noiva eu era muito agradável, mas como esposa eu fui terrivelmente chata. Comecei a brigar, a reclamar, eu reclamava de tudo.
Quando quando eu me estressava, quando eu fazia uma coisa que eu não gostava, que não fosse do meu gosto, eu jogava as coisas na cara dele. Quando uma coisa não me agradava, eu gritava, sabe? A palavra diz que a mulher deve ser submissa ao marido, eu não era submissa a ele. Eu não honrava ele como ele merecia. E muitas pessoas diziam pra mim, Priscila, você vai perder o seu esposo. E eu dizia, tá. Não, eu dizia, não, ele não vou perder ele não, ele me ama. Só que eu comecei a amaldiçoar o meu casamento. Toda hora eu dizia, você não gosta de mim. Por mais que ele fizesse essas coisas pra mim, nada me satisfazia, né? Porque assim, eu achava que ele tinha que. Não, eu achava que as coisas tinham que ser sempre do meu jeito. Quando ele não fazia as coisas do meu jeito, eu não gosto de. E eu murmurava, reclamava, amaldiçoava. Eu tava sempre com a palavra negativa. Bom, eu acabei perdendo meu esposo, né? Porque eu comecei a dizer pra ele que ele não gostava de mim, eu comecei a chamar ele de vagabundo. Eu comecei a ficar dizendo que ele tinha outras mulheres sem ele ter, né? A vida dele era de casa pro trabalho, de casa pro trabalho. E, inclusive, ele trabalhava junto comigo, então ele nunca saía sem mim, a gente estava o tempo todo junto. E eu comecei a dizer: você é vagabundo. Você não presta. Você tá me traindo. Então, o que foi que aconteceu? Ele começou a se afastar de mim. Começou a sair de casa, dormir na casa da mãe dele. Começou a revidar. Quando eu gritava com ele gritava mais alto. Quando eu tentava agredir ele tentava me agredir também. E eu comecei a fazer do meu lar um inferno. Não era, minha casa não era um ambiente de paz, era um ambiente de muita tribulação, né? Embora as pessoas dissessem para mim que eu ia perder ele, eu achava que não. Eu achava que ele ia suportar aquilo porque ele me amava. Pelo fato de eu ter sido ele, então eu achava que ele tinha a obrigação de aguentar as minhas afrontas. Então, gente, ele saiu de casa. Mas primeiro ele começou a dormir fora. E quanto mais eu brigava, mais eu gritava, mais eu fazia confusão e mais ele se afastava de mim. E a família dele conversava comigo e dizia pra mim que eu ia perder ele. E ele começou a dizer pra mim que me odiava e que quando nunca mais voltaria pra casa, né? Nunca mais voltaria pra mim. Bom, foi aí que começou a minha luta. Quando meu filho nasceu, eu comecei a me tornar insuportável. Antes eu era assim, manipuladora, controladora, briguenta, rixosa. Mas quando meu filho nasceu, eu me tornei pior. Eu comecei a gritar mais, eu brigava todos os dias. Quando ele chegava do trabalho, eu brigava, eu implicava, ligava para ele de instante em instante. Ele não podia sair um minuto de perto de mim, que eu ligava, ligava, ligava. E eu reclamava, eu dizia que ele tinha outras, sem ele dar motivos, né? Até que ele começou a se afastar mesmo, ia para as festas, começou a ir para as farras, saía com os amigos, e cada dia mais longe de casa. Até que um dia ele mandou um recado pela irmã dele que não voltaria mais para casa, que estava se separando de mim. Bom, ali eu não levei muito a sério, né? Eu achei que era só uma briguinha. Só que aí ele foi, pegou as coisas dele e levou, né? Todas as coisas, para casa da mãe dele. Bom, gente, quando ele levou as roupas para casa da mãe dele, para mim foi terrível, porque ali eu tive a certeza de que ele realmente tinha me deixado. Até que um determinado dia eu estava no trabalho e eu recebi com um mês, menos de um mês que ele saiu de casa. Eu recebi uma carta da empresa aliás, eu recebi uma intimação dizendo que ele estava se separando de mim, né? Dizendo que ele estava dando entrada no divórcio, no litigioso, né? E eu liguei pra ele e ele disse pra mim que me odiava, que nunca ia voltar pra mim e que o divórcio era uma coisa que estava no coração dele. Gente, vocês não têm noção do quanto eu sofri. Eu chorava dia e noite. Minhas madrugadas eram de oração. Sabe, eu tentava ser forte, mas não conseguia. Eu ligava de instante em instante. Eu importunava ele, ficava importunando ele todo o tempo.
né? Eu dizia, não, não, você não pode pedir esse divórcio, você não pode se separar de mim. Ele dizia, como que eu vou ficar com você se eu lhe odeio? Só que durante esse período, né, que eu estava longe dele, eu comecei a aprender que eu tinha que deixar ele ir, que eu tinha que deixar ele seguir a vida dele, né? Que não seria eu no pé dele que iria fazer ele voltar. Então eu comecei a buscar o Senhor, né? E durante esse período também eu continuei tendo relação com ele, eu estava constantemente, sempre que eu podia, eu tinha relação com ele, porque eu tenho certeza que ele era meu marido e que isso iria poupar ele de procurar outras mulheres, né? Bom, gente, quando eu deixei ele ir, eu parei de ligar, eu parei de importunar, eu parei de orar pedindo restauração, porque minha oração antigamente era só para o Senhor restaurar, mas depois eu parei de pedir restauração, eu comecei a orar para que Deus restaurasse o meu coração, não meu casamento. Para Deus fazer de mim uma mulher sábia, uma mulher prudente, porque eu sabia assim que se eu fosse uma mulher sábia, mesmo que meu esposo não voltasse para casa, mas isso iria servir para minha vida como cristã, né, como discípula. Então eu comecei a buscar a Deus pela minha sabedoria, né, para me ser sábia. E antigamente eu vivia nos sites buscando pregação sobre restauração. Depois, ao invés de sair buscando estudo sobre restauração, eu comecei a buscar sobre como ser sábia. Bom, para minha surpresa, quando a palavra dizia para mim assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas mãos, eu não entendia. E eu me perguntava o que é ser uma mulher sábia. E eu aprendi com o Senhor uma palavra muito simples, que a sabedoria se resume em uma palavra, é o silêncio, né? Eu descobri que quanto mais quieta eu permanecesse, mais eu iria ganhar meu marido para mim. E foi assim que o meu esposo começou a se aproximar de mim. Quando eu parei de ligar para ele, quando eu parei de importunar ele, e comecei a buscar o Senhor, então eu vi. Então eu vi os milagres acontecendo no meu casamento, né? Meu marido começou a me procurar. E assim, só que à medida que ele me procurando, no início foi difícil, porque eu comecei a me desesperar, ficar ansiosa para as coisas acontecerem e afastei ele mais de mim, né? Ele começou a se afastar de mim, porque eu cobrava muito, eu dizia o tempo todo, você tem que voltar, e eu usava a palavra, eu dizia, a palavra diz que o homem vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne, né? E eu começava a importunar, a cobrar e ligava, e aí ele foi se afastou de mim de novo. E aí eu comecei a entender que não seria as minhas palavras que iria trazê-lo de volta, mas seria a minha postura diante do Senhor. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a buscar o Senhor e parei de importunar ele, deixei ele lá no canto dele. E aí ele se aproximou novamente de mim e disse para mim que tinha restaurado a comunhão dele com Deus e que ele tinha entendido que casamento era só um e que o divórcio era algo que o Senhor abominava e por isso ele queria cancelar o divórcio. Bom, esse mês de abril está marcado a audiência do divórcio, né? E a gente vai estar indo lá semana que vem para cancelar. Meu esposo voltou para casa. Quando ele saiu, eu passei muitas lutas, porque ele parou de procurar o filho, né? Ele só vinha aqui em casa mesmo para ter relação comigo e depois ia embora. E muitas vezes ele dizia para mim que me odiava, que tinha nojo de mim. Dizia que se arrependia amargamente, que a pior coisa da vida dele foi ele ter casado comigo. E aquilo me doía muito, porque eu sabia que tinha sido eu que tinha plantado isso no coração dele. Então, gente, um conselho que eu dou a vocês, né? Vocês que estão nessa jornada pela restauração. Profetize bênção na casa de vocês. Profetize cura espiritual. Profetizem que Deus vai operar milagres. Profetize que todos os dias, quando vocês estiverem com o marido de vocês, profetize bênção, profetize amor, profetize paz, né? Isso eu comecei a fazer mesmo com meu esposo fora de casa. Quando ele vinha, eu dizia, amor, eu olho para você e eu vejo muitos jovens convertidos através do seu testemunho.
Eu olho para você e vejo milagres do Senhor acontecendo, porque você vai ser contado como um milagre aqui na terra. Eu comecei a abençoar a vida e por isso os milagres começaram a acontecer na minha casa. Né? Hoje às vezes eu tô dormindo e eu pego meu esposo, colocando a mão na minha cabeça orando por mim. Isso para mim é algo fantástico, porque eu sei que foi fruto de muita oração nas madrugadas, eu sei que foi fruto do Senhor, né? A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, que a mulher ganha um marido sem palavras, né? Então, você que está em busca da restauração, não adianta você mente cobrando coisas dele, não adianta você ficar ligando para o seu marido constantemente, reclamando porque ele não ajuda financeiramente, não adianta você ficar ligando, reclamando falta de atenção, não adianta. Eu aprendi que eu nunca vou poder mudar meu marido. Eu queria que ele fosse um marido perfeito, né? Ele tentava fazer de tudo para me agradar, mas eu nunca estava satisfeita. E eu descobri que a carência que eu tinha no meu coração, na minha alma, não era o meu marido que podia suprir, era Deus, né? Então, se você é o tipo de mulher que fica esperando que o seu marido seja apaixonado, seja romântico, seja carinhoso, gente, tem coisas que é só Deus que pode suprir no nosso coração. Então, é Deus quem vai suprir as carências que há em você. Né? O meu casamento foi restaurado quando eu aprendi a permanecer em silêncio. Aprendi a me doar mais, a buscar mais ao Senhor e a me doar mais para meu marido ao invés de cobrar, né? Amor a gente não cobra, a gente não exige, a gente apenas dá. Então, se você quer se sentir amado pelo seu marido, ame ele primeiro, mas em suas atitudes, né? Não espere perder para depois amar, para depois cuidar. Muitas mulheres perdem seus maridos porque são tolas, porque trazem maldição com suas próprias palavras para sua casa. Muitas vezes murmura, nunca está satisfeita com aquilo que o Senhor está fazendo. Se você quer ver seu casamento restaurado, lute, mas não contra seu marido, lute com suas armas espirituais. Você exige mudança dele, que ele vai mudar. Você nunca vai mudar seu marido. Nunca. Foi uma coisa que eu aprendi. Eu nunca vou mudar meu marido. Quem ama o coração e a mente dele é o Senhor. Porque a minha oração por ele, esse tempo que ele esteve fora de casa, foi para que Deus mudasse a mente e o coração dele, para Deus purificar a coração dele. E muitas coisas que ele fazia que entristecia a Deus, hoje ele tem nojo. E eu me lembro das vezes em que eu orei. O tempo em que ele saiu fora de casa, eu orava para Deus colocar uma cerca de espinho ao redor dele, que nenhuma mulher se aproximasse dele para tentar ele. E durante esse período, realmente, nenhuma mulher se aproximou dele, porque o Senhor não permitiu. Então, minhas amadas, é isso que eu digo para vocês. Orem, busquem o Senhor, né? Clamem ao Senhor. Eu creio que Deus quer restaurar o casamento de vocês, mas Ele fez a mistura de vocês, né? Nenhum homem, se o seu marido saiu de casa é porque ele não aguentava as lutas que enfrentava na sua casa. Ele não, o ambiente de guerra, né? Se ele sabe é porque ele não estava suportando. Então ele quer voltar para um ambiente de paz. Então pare de cobrar, pare de exigir. Muitas vezes eu ligava para o meu esposo e falava do meu filho, eu dizia, o menino está doente. Eu tentava arrumar motivos para ele vir aqui em casa. Eu tentava arrumar motivos para ele estar comigo. E isso irritava ele porque ele sabia que eu usava o meu filho para aproximar ele de mim. Muitas vezes eu só fazia acusar. E isso só fazia afastar ele de mim. Então, se você quer ver seu casamento restaurado, eu vou lhe dizer, o segredo está no silêncio. Não cobre nada, não exija nada. E faça o que você puder fazer sem depender dele. Porque quanto mais você ficar no pé dele, mais ele vai se afastar de você. E assim, eu acho assim que o deixar aí, é como alguns irmãos até falavam pra mim, o deixar aí não é você parar de falar com ele. O deixar aí é você parar de cobrar dele. Se você tiver que conversar com ele, falar coisas saudáveis, coisas alegres, coisas que façam com que ele sinta o desejo de estar perto de você. Então, o que fez meu marido se aproximar de mim foi isso. Parei de ligar, como eu ligava feito uma louca, eu ligava constantemente. Eu parei de cobrar.
E hoje eu tô nesse processo, né? Ele voltou para casa e eu tô no processo de restauração, mas eu tenho feito isso sem cobrar, né? Eu tenho me doado. E outra coisa, eu tenho trazido o Espírito Santo para dentro da nossa casa. Traga o Espírito Santo para dentro da sua casa, que você vai ver Deus fazer milagres. Não adianta você voltar para o seu marido e continuar a mesma pessoa que você era quando ele saiu de casa, porque você só vai piorar o seu casamento, né? Então, é repensar nas coisas que você errou e tentar fazer tudo diferente. Eu sei que as lutas, as dificuldades, as batalhas virão, mas se Deus for o centro do seu casamento, com certeza ele vai lhe capacitar e lhe dar forças para continuar. E que Deus abençoe vocês nessa jornada, em nome de Jesus. Que vocês possam ser uma mulher sábia, que possa edificar o lar de vocês. Que vocês possam construir a casa de vocês na rocha. E depender do Senhor, porque quando eu me casei, todos diziam que não era da vontade de Deus, porque eu estava vivendo em pecado. E realmente não era, né? Eu casei em pecado, causei sobre rebeldia, e isso trouxe consequências terríveis para o meu casamento, né? Mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bondoso, que Ele perdoou os nossos pecados e nos deu mais uma chance de refazer tudo diferente, né? Tudo conforme a vontade dEle. Então, amada, se você vendo isso sobre rebeldia, se arrependam, peçam perdão a Deus e não se culpem, mas tentem fazer diferente, né? E eu creio que Deus vai restaurar o casamento de vocês em nome de Jesus.